vamos para o quarto vídeo aqui do canal. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja gostando. Já dá o seu like aqui, já se inscreva também para poder ajudar a gente, cara, e você poder acompanhar mais vídeos aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo contribuir para a tua vida, cara. Espero que seja relevante realmente, porque não faz nenhum sentido eu ficar gastando meus domingos gravando aqui em casa, gastando meu tempo que eu poderia estar descansando para fazer esses vídeos se não fizer sentido, tá? Ah, Yuri, mas você está fazendo isso por marketing. Sim, estou fazendo isso por marketing, não faria também nenhum sentido. Mas o propósito principal dos conteúdos e o despender esse tempo é que ele seja relevante. Se ele não for relevante, eu vou ter que parar. Então, espero que você goste, cara. Dá seu like se você não gostar. E se você não gostar, dá o dislike, porque eu também vou entender quais vídeos não estão dando certo, beleza? E o vídeo de hoje, cara, eu quero contar um pouquinho o que a gente, assim, depois de tanto tempo, né? Acho que 6 anos é bastante tempo e ao mesmo tempo é pouco tempo para algumas pessoas. Mas quanto que sai de dinheiro? Quanto que, quanto que, quanto que a gente está gastando no final do dia? Quanto que sai de dinheiro no final do dia, né? Então, eu queria contar alguns números aqui para vocês. Assim, é uma coisa que era inimaginável assim para mim há 6 anos atrás, porque, cara, eu não tinha absolutamente nada. Era eu aqui em casa. Eu Na época era solteiro, então eu ficava em casa sozinho e, cara, inventando as coisas na minha cabeça, trabalhando durante o dia numa empresa, fazendo reuniões sobrazinhas à noite. Estava fazendo pós-graduação em alguns dias, inclusive. Acordava mais cedo para poder ler e estudar. Então, assim, foi uma época bem exaustiva. E apesar de eu sempre sonhar grande, eu sempre ficar me imaginando com uma empresa grande, sempre com uma empresa maior do que o momento que eu estava, é, é legal de olhar para trás assim e ver onde a gente já atingiu. Então, ao mesmo tempo, algumas coisas carregam junto com a gente, né? Então, por exemplo, a nossa empresa no ano passado, ela bateu ali seus 12 milhões de MV, tá? Que é um valor de receita transacional na plataforma Marketplace. Isso deu mais ou menos uns 2 milhões e meio, 2 milhões de faturamento para a empresa. Então, infelizmente, esse dinheiro não vai no meu bolso, né? Porque se eu pudesse, eu já tinha colocado. Mas não. Primeiro, que eu tenho 2 sócios. Então, o dinheiro já não iria para mim, só para mim, de qualquer jeito, nem que se eu quisesse. Né? Mesmo que não tivesse nenhum colaborador e esses 2 milhões sobrassem no bolso, já não iria 2 milhões para o meu bolso, já seria dividido em três, né? Segundo ponto, que obviamente faturamento não é lucro. E principalmente no ano de 2026, 2025, a gente fez a decisão de fazer alguns investimentos a mais. O que não quer dizer que o investimento teoricamente contábil, ele não impacta diretamente no lucro, né? O investimento sai da conta do lucro. Mas quando eu como startup, falo investimento, eles não são necessariamente os investimentos que a contabilidade conhece como investimento, como, eu vou abrir uma fábrica, vou abrir uma loja e tal. Esses custos de CAPEX geralmente são ditos como investimento que sai da conta da DRE. Mas quando eu digo investimento aqui, para uma startup, onde a base do custo da companhia é voltada para a tecnologia, é voltada para atendimento, os meus custos são de pessoas. Então não existe como fazer separação contábil disso, porque no fim o nosso investimento é contratação de mais pessoas, é investimento em mais marketing, em mais exposição. Então, sim, isso impacta diretamente no nosso custo. Tanto que no ano passado, acho que dos 12 meses, acho que só 2 meses não tiveram prejuízo. Para você ter uma ideia. Então a gente tem que viver com essa. Dormir, né? Colocar a cabeça no colchão com essa cabeça. E isso é muito difícil, cara, porque no ano 2025 a gente recuperou a empresa. Perdão. No ano 2024 a gente recuperou a empresa, que a gente vinha de uma quase falência, e a gente terminou o ano muito bem, gerando caixa e lucro todos os meses. Mas por conta disso, a gente definiu por fazer investimentos novos nesse ano. Então, nada é um risco não calculado, né? Nada é um risco de, cara, é tudo ou nada. Às vezes a gente até fala em reunião de sócios, cara, eu não aguento mais, cara, vamos fazer isso e se não der certo, não era para ser. Mas no fim a gente sabe que não são riscos que deixam a empresa numa linha tênue entre o zero e alguma coisa, sabe? Então, beleza. Falei tudo isso só para a gente poder
entrar nos detalhes, né? Então, como o faturamento não é lucro, esse ano a gente teve alguns números que impactaram diretamente, principalmente a folha, né? Hoje a gente tem uma folha hoje que nos custa mais ou menos, assim, pegando com base, é, pegando com base só a folha, né? Só a folha de colaborador, a gente tem mais ou menos um gasto de R$ 400 mil por ano. Isso só de folha, tá? Não estou colocando bônus, não estou colocando variável, não estou colocando comissão, porque quase todos os colaboradores da companhia são remunerados por variável também. E se a empresa, e além disso, trimestralmente, se a gente bate um faturamento da companhia, todo mundo é remunerado por um bônus adicional, né? Tanto que no final do ano passado, a gente pagou um bônus adicional a todo mundo que esteve no último trimestre da companhia. Então, isso eu nem estou contabilizando, estou contabilizando só fixo mesmo. Fazendo uma análise semana passada sobre os nossos números, cara, só de custo financeiro, só de quanto eu paguei de tarifa financeira para intermediadora financeira, cara, foi mais de R$ 100 mil ano passado. É muito dinheiro, cara. Só em apólice de seguro que a gente paga para colocar nas obras foram mais de R$ 60 mil no ano passado. Então, quando a gente coloca sempre na conta anual, sempre aumenta, né? Porque às vezes a gente. E isso que é o perigo do mensal, assim. Às vezes a gente olha, mas é só 2 mil, mas é só 3 mil. Cara, se você olha no fim do ano, se você economiza aquilo, você tira da frente um custo que você ia ter lá no final do ano que pode sobrar, às vezes, até no teu bolso. Um exemplo que a gente fez isso foi uma análise que a gente fez no primeiro trimestre do ano passado, que existe um sistema chamado Pipe Drive, que é um CRM, para cuidar e gerir cliente, né? Só que quando a gente contratou, a gente teve uma bonificação de desconto de 50% do produto lá, por estar, enfim, a gente é investida de um grande investidor e tal, a gente conseguiu uns descontos bacanas lá. Quando esse desconto zerou, e a modalidade da ferramenta é de cobrança por usuário por mês, a gente estava pagando só com esse sistema aí em torno de 4 a 5 mil reais por mês. Só desse sistema. E cada vez que eu contratava um colaborador novo, ia acho que mais $50 por cabeça por mês. Então, assim, era bem custoso. Era um produto bom, mas era bem custoso. Aí, pô, estudando aqui e ali, a gente decidiu mudar. Hoje a gente está usando o Bitrix, um produto completo, complexo também de usar, bem assim, robusto, né? Mas que hoje a gente gasta ali seus 1.500, mais ou menos, por mês, nem isso, acho. E a cada usuário que entra, eu não gasto mais. Então, olha que interessante, cara. A gente teve uma economia aí de 4.500 por mês para 1.500 por mês. Dá mais de 3.500 por mês, isso fazendo uma conta por baixo aí de anual. Então a gente teve uma economia aí de 3,5 vezes 12, de R$ 40 mil por mês, por ano. Por ano. Já dá pelo menos a nossa folha fixa de um mês. Interessante, né? Então, assim, tem que fazer, tem que sempre ficar de olho, cara, tem que sempre ficar de olho. Só em investimento em patrocínio, ativação de marca e tal, a gente também gastou em torno de R$ 200 mil esse ano. Só na estrutura da reforma do escritório novo que a gente teve, só em custos de uma nova operação, ir para esse lugar, pagar IPTU, etc., foram R$ 90 mil. Então, olha as proporções, né? Quando você vai crescendo, parece que tudo é lindo, mas, cara, vai aparecendo coisas que lá atrás, no planejamento, não vai aparecer. Mas Yuri, você não precisava ter feito patrocínio. Yuri, mas você não precisava ter feito a reforma. Não precisava ter feito a empresa também. Então, certas coisas também não são tão lógicas assim, né? O próprio escritório é um dos investimentos que você faz que não é lógico. Principalmente quando você está em um tamanho muito pequeno, como a gente estava. E ainda está, né? Quando a gente estava decidindo fazer o escritório, a gente fez a conta do tipo, quando que vale a pena ter escritório? No sentido financeiro da coisa. E só começa a valer a pena quando você tem um número X de funcionários. Porque os coworkings começam a ficar absurdamente mais caros, né?
por mais que você fizesse uma negociação ali e tal. Mas, mesmo assim, cara, mesmo assim ainda é difícil colocar na ponta do lápis, porque quando você tem um escritório próprio, vamos imaginar que eu tivesse 100, 200 funcionários. Quando você tem um escritório de 200 colaboradores, você precisa necessariamente ter alguém para cuidar de facilities. Senão vai ser você lá ficar trocando papel higiênico, quando a torneira entupir, você vai ter que desentupir. Então você precisa de alguém para ficar, não necessariamente fazendo as manutenções, mas cuidando disso, né? Fazendo as revisões e cuidando, e aí contratando quem for necessário. Então é mais, assim, às vezes não é nem só financeiro, às vezes é dor de cabeça também. Então, escritório tem as suas demandas, tem os seus ônus e bônus, assim como muitas das coisas. O coworking tem umas facilidades gigantescas e eu super recomendo. A gente ficou um tempo, né? Mais de ano, quase 2 anos em coworking. E assim, foi uma. Primeiro que era um coworking que eu sempre quis entrar. Um coworking que é um hub de inovação. E segundo, foi uma experiência bacanérrima, assim, para participar, aprender e sonhar em ter um lugar próprio, né? Então, assim, eu não vou ficar entrando no detalhe de tudo que eu gastei, mas olha as proporções, né? 6 anos atrás eu não tinha faturado R$ 100. Esse ano eu tive R$ 100.000 só de gasto com intermediadora financeira. E eu não me orgulho disso no sentido de, nossa, olha como eu gasto, sabe? Não, pelo contrário, isso, quando eu olhei esse número eu me assustei. Mas faz parte, sabe? Faz parte do jogo. Agora, ano que vem, a gente tem que pensar numa forma de melhorar isso, uma forma de olhar para seguro de uma forma diferente. Será que tem uma forma diferente de você ter um custo menor, mas ainda garantindo tendo caramba, tendo uma cobertura interessante, tanto quanto. Então é isso, cara. A gente tem que tomar certos cuidados, porque se a gente se empolga demais, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai quebrar muito rápido. Então, outra coisa que eu comecei a tomar muito mais cuidado esse ano é caixa. Porque caixa é diferente de lucro, né? Às vezes eu poderia estar facilmente, e isso é muito louco, eu poderia estar facilmente gerando prejuízo na DRE e gerando caixa, porque eu poderia estar vendendo muito à vista. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu estou vendendo muito descontado só para receber isso à vista, e essa conta vai chegar uma hora. Então você pode ser uma geradora de caixa, mas se você não está cuidando do seu lucro líquido, uma hora essa conta vai bater. Uma hora você não vai conseguir pagar teu fornecedor, uma hora você não vai conseguir pagar teu colaborador. Então tem que tomar esse cuidado, tem que tomar esse cuidado. Mas é isso, acho que é uma curiosidade interessante para eu registrar para mim mesmo ano que vem, e talvez daqui 10 anos, quando eu estiver em outro patamar, espero eu, como é que eram os custos da minha empresa. Espero que esses custos de hoje sejam irrisórios lá no futuro. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima.